Esse movimento surge após o movimento pentecostal e ele não tem mais elos com o pentecostalismo clássico. Ele perdeu totalmente a identidade pentecostal e passou a ser um movimento totalmente independente. Eles possuem a Bíblia como um livro sagrado, no entanto, a autoridade sobre as igrejas neopentecostais não está na Bíblia, ela está sobre o seu líder, que muitas vezes é chamado de bispo, em outras de apóstolo, mas a autoridade está sobre eles, né? Eu tenho lá uma prática onde as normas da igreja, onde as regras de fé, onde as decisões para a campanha, elas não vêm da reflexão sobre o texto bíblico, mas elas vêm da revelação direta que esse líder recebe. Chega na igreja e diz, olha, a partir de hoje Deus falou comigo e a igreja agora é assim. A partir de hoje Deus falou comigo e agora é assim. Nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, não é maior ou menor que Jesus em nada. Nós criamos essa composição Pai, Filho e Espírito Santo em relação à economia da salvação, né? Que Deus, que enviou o seu Filho Jesus e que deixou conosco o Espírito Santo até a sua vinda. Então eu tenho essa ordem em relação à salvação, mas não em hierarquia entre eles. Nos movimentos neopentecostais, o Espírito Santo ele é uma força, ele é uma energia que vem para, como é que eu vou dizer, usando a mesma metáfora, para energizar o crente. Eu estou aqui fraquinho, estou pecando, estou com pouco Espírito Santo. Aí eu vou na igreja, o pastor, o bispo ora por mim, eu fico cheio de Espírito Santo, caio, pronto. Então eu fui energizado, agora que estava fraquinho. Então nós percebemos na prática essa ênfase no Espírito Santo como energia, uma força, e não como Deus. O movimento neopentecostal enxerga os dons do Espírito Santo como sendo uma autenticação da salvação, como sendo uma autenticação do agir de Deus no meio deles. Agora, isso se resume basicamente em falar línguas estranhas, receber revelações do Espírito Santo e o dom de cura. E algo que é muito curioso é que nós temos uma ênfase assim, em que o dom, ele é um poder que eu recebo e que eu tenho autoridade para direcionar. Então você vai achar, por exemplo, um pastor desse, um missionário, que ele tem o dom da cura. E eu quero cura, eu vou nesse missionário. Eu tenho um dado pastor que ele tem a ação do Espírito Santo que ele tem, é da prosperidade. E eu vou atrás dele porque eu quero prosperidade. Então a impressão que se tem claramente é essa, de que a ação do Espírito Santo não é os dons do Espírito lá da Bíblia, que é amor, bondade, paz, benignidade, fé, mansidão, temperança. Não, é esse dom de fazer milagres. Eu posso resumir a ser um milagreiro. Agora, nos movimentos neopentecostais, é comum que os demônios façam uso do microfone. E isso é muito curioso, porque ao invés de eu buscar durante o culto a adoração a Deus, eu espero que um demônio se manifeste e que esse demônio manifestado, que ele dite as regras do culto. O demônio vai dizer quem está em pecado e quem não está, o demônio vai dizer quem é usado e quem que não é. Eu tenho várias gravações dessas em casa. Eu tenho uma, por exemplo, em que o pastor pergunta para o demônio, tem obreiro aqui em pecado? Ele fala, tem. Quem é? É o fulano de tal. E o pastor chega no obreiro, obreiro, você está em pecado? O obreiro fala, não. E o pastor fala, mas o demônio diz que sim. Chega um ponto em que na igreja é o demônio que diz até quem é crente e quem que não é dentro da igreja. Então essa ênfase na manifestação e na opinião dos demônios durante o culto, ela é perigosa. Inclusive, eu fico pensando aqui que eu não quero ofender pessoas de outras religiões, tá? Eu estou aqui para discutir a minha própria igreja. Mas uma religião em que a manifestação de demônios está no centro da reunião é o candomblé. No candomblé, a manifestação de demônios, ela é a manifestação, chama de entidade, Exus, né? E quem é do candomblé vai dizer que Exu quer dizer mensageiro, não é um demônio mau, né? Isso, os guias. Então a manifestação do guia no candomblé, no Ubanda, na Quimbanda, ela é o centro do culto. E em igrejas ditas evangélicas, a manifestação de demônios também passa a ser o principal momento do culto. Eu tenho uma igreja, quando eu falo de movimento neopentecostal, que concorre com demais movimentos da igreja, que tem ênfase em trazer membros de outras igrejas. Como é que eu consigo isso? Flexibilizando o evangelho. Contar uma experiência, pastor, colega meu, recebeu um casal na igreja,
conversando, descobriu que não eram casados legalmente. Viviam juntos, né, mas não eram casados legalmente. E era baterista o marido. Ele disse, olha, você pode frequentar o culto, não tem problema, mas para tocar na igreja, para participar conosco, você precisa se casar. Ah, mas na igreja tal, que é neopentecostal, o pastor me deixava tocar, porque eu tenho mais de um ano vivendo junto, então, pelo Código Civil, tem todo o direito de casado. Pastor, aqui não pode, né? O pastor falou. Ele voltou para a igreja neopentecostal, porque lá ele poderia ser obreiro da igreja, até ordenado, sem ser casado. Todo tipo de ação na igreja, todo envolvimento na igreja, envolve troca financeira. Eu já participei de um culto desses, fui academicamente, anotando tudo. Eles tiraram 5 ofertas durante o culto. Eu conheci, fiz parte de uma igreja que tirava 2, 3 ofertas no culto, que tirava oferta em reunião de pastores. Reunia só o pastor para conversar e tirava a oferta lá. E tem que tirar a oferta. Eu já vi uma vez que teve um problema na fechadura da igreja, então decidiu que não ia ter culto, não tinha como abrir. O pastor tirou a oferta lá na rua antes de dispensar o povo. Irmãos, não tem culto, porque não tem como abrir a igreja, mas antes de ir embora, não podemos deixar de ofertar. Foi lá receber a oferta do povo na calçada e dispensou. Não fez uma oração, não pregou. Quer dizer, eu não posso abrir a Bíblia e pregar na calçada, mas eu posso pedir dinheiro. Eu não posso convidar os irmãos e cantar ali na calçada, qual o problema? Mas eu posso pedir dinheiro. Eu estou na rádio, eu posso levar uma bronca do bispo Ides hoje, não vou falar. Isso é coisa de pastor vagabundo. Aliás, não é coisa de pastor não faz isso. Isso é coisa de homem mercenário, que aprendeu a ganhar dinheiro usando a fé, a ingenuidade de outras pessoas. Pastores, apóstolos, pedindo não só o dízimo, mas o trízimo, né? 10% do Pai, 10% do Filho e 10% do Espírito Santo. Onde está isso na Bíblia, pastor? Talvez na Bíblia desse pastor especificamente, né? Mas na minha não tem, não. Tem um momento que Jesus fala, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus morreu, foi enterrado num sepulcro emprestado. Jesus literalmente não tinha onde cair morto. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele pede para João Marcos trazer para ele os livros e trazer uma capa, porque o inverno está chegando. O mais importante e o apóstolo dos gentios, né, eu digo mais importante missionário dos apóstolos, o apóstolo Paulo, queria uma blusa a mais para ele passar o frio. O tanto que o Paulo era rico, né? João morreu exilado em Patmos, pobre. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então o contexto não é riqueza? Se eu fizer um recorte do finalzinho do versículo, ele diz assim, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo assim, ó, eu passo fome naquele que me fortalece, eu vivo pobreza naquele que me fortalece. Se Deus me der riqueza, eu também posso isso naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo um abracadabra, que ele está lembrando que ele aprendeu a passar fome em nome de Jesus. As pessoas associam que podem comprar a Deus com a sua oferta, comprar a Deus com o seu dízimo. E esses falsos pastores pregam isso todos os dias. Tem gente que me fala assim, você tem que tomar cuidado com as pessoas da igreja, você pode ofender, são coitadinhos. Coitadinhos não, são gananciosos. Quem está lá nessas igrejas, me perdoa quem eu magoar agora, mas eu preciso falar, você que faz parte da igreja neopentecostal, você que faz parte de outra igreja, mas faz campanha neopentecostal, você está sendo ganancioso. O conto do vigário, ele só funciona em quem é ganancioso. Porque se a pessoa está indo à igreja, na igreja dela não dá 10 reais para comprar um vidro lá que quebrou na chuva, mas ele dá 1.000 para o apóstolo fulano, porque o apóstolo fulano prometeu que vai quitar a casa própria até o final do ano. Então você é ganancioso. Você está sendo pego na sua ganância e não está dando
a Deus, está dando para você mesmo. Se eu acredito na promessa de que se eu der o meu salário 100% em dízimo, porque eu vou ganhar um aumento na empresa, eu estou dando uma oferta a Deus ou estou fazendo um investimento na minha carreira? Nós devemos ofertar a Deus, sim, em humildade e em amor, mas nunca tentando comprar a Deus.